falando um pouco dos nossos planos e serviços. Agora chegou na parte boa, ô João, o que a gente Aí vai que tá oferecer para o cliente. boa. E tá todo mundo atento aqui sobre esses detalhes. Boa, boa, boa. O nosso plano, a gente considera um plano completo. Lembra que nós temos um perfil, né, a Love hoje ela comunica para a classe C, D e E, não quer dizer que a classe A e B não vai fechar, mas o nosso público hoje é o C, D e E. É o nosso maior público. É o público que não tem um seguro, ou está numa associação, ou está comprando o seu primeiro carro hoje, está financiando. Então, ou seja, a gente comunica com esse público. Então, nós temos um plano considerado completo, completo que vai atender às necessidades desse nosso público. Nós temos um serviço, né, de categoria de furto e roubo, que é obrigatório, vou mostrar para vocês depois. É o básico, é o essencial. Ou seja, eu vou moldar o plano, mas eu tenho um plano essencial. Ele é o furto e roubo, assistência 24 horas, mais carro reserva, tá? Esse é o essencial. E eu posso fazer uma composição, incluir colisão mais terceiros e app, esse é um pacote, é opcional. E eu posso incluir também um pacote de cobertura de vidros completo. No final, eu tenho o essencial, que é o furto e roubo, assistência 24 horas, carro reserva, colisão completa com terceiros app e vidros, tá? Ou seja, você tem a opção de fazer aquele seguro essencial, que é o roubo e furto, basicamente, e tem também a opção de fazer o seguro o completo, que é o compreensivo, né, o tradicional, que tem tudo nele. Então você tem essas 2 opções aí. Isso, e vai de acordo com o perfil do cliente, com a necessidade do cliente, né? Tem perfil comercial, Uhum, tem perfil ali que o carro é próprio, ele só quer monitorar, só quer o furto e roubo. Ou seja, a gente tem um plano ali para realmente não perder a venda, não perder uhum, a oportunidade. perfeito. Vou descrever um pouco aqui do serviço, tá? Primeiro falar de furto e roubo, tá? Se o veículo, primeiro é o básico, furto e roubo. Se o veículo for roubado ou furtado, né, nós pagamos até 100% da tabela FIP. Por que até 100% da tabela FIP? Porque nós temos carros que com agravos ou com isenções fiscais que nós pagamos 70%. Nós atendemos, mas pagamos 70%. Quais são esses carros? Tá aqui, ó. Carro blindado, histórico de leilão, rebaixado, PCD, é, com chassi remarcado, aluguéis. Esses carros a gente aceita, mas paga 70% da FIP. Então, por isso é importante a gente sempre, ou for falar, ou fazer a cotação, ter a ciência de que nós pagamos até 100%, né, dependendo da situação do carro do veículo. Se é um carro comercial e não tem nenhum desses agravos, nós pagamos 100%. Depois eu vou falar de um detalhe, né? Nós temos, por enquanto, pela SUSEP, um limite de tabela FIP, tá? Que é R$ 150.000. Nossas coberturas hoje, tá? Estão limitadas a carros até R$ 150.000. Mas conversa muito com o nosso público, né? Que é o CDE. Então, a gente cobre praticamente ali uma grande, muita gente. Ó, assistência 24 horas. A assistência 24 horas ela é uma composição de serviços, tá? Que nós disponibilizamos para o cliente de acordo com a, com a contratação, né? Hoje, o nosso pacote de contratação, ele disponibiliza para o cliente 400 km, tá? Então, é 400 km, ele segue o mesmo padrão de utilização, é o raio de 200 km. 400, considerando 200 ida e 200 volta. Então, nós temos o reboque, nós temos o hotel, até 5 pessoas. Se ele necessitar ali em alguma viagem, precisar, ele tem um hotel, ele tem um chaveiro, ele tem
um suporte para pane elétrica, pane mecânica, um auxílio de combustível, né, que é a pane seca, um táxi ou transporte alternativo, caso ele tenha necessidade de se locomover ou dar sequência em algum destino, troca de pneus e recarga de bateria, tá? É importante a gente entender que é um serviço de emergência. A Love, ela tem o cuidado de retirar o cliente de uma situação de emergência, uma situação que não seja confortável. O carro estragou, vou chamar o reboque. E a gente vai direcionar esse cliente para um mecânico mais próximo, né? Ou, se o cliente preferir, para a residência dele, né? Eu estou em uma situação que eu estou em uma viagem e à noite estou com a minha família. Meu carro estragou. Eu não tenho nenhuma oficina para levar. Então, a Love, automaticamente, ela vai recolher o seu carro, ela vai né, vai entender a situação, vai te locomover para um hotel e você vai utilizar ali um táxi ou um Uber, tá? O nosso limite de utilização são 4 utilizações no ano de contrato, sendo uma utilização por mês, tá? Se for no mesmo sinistro, eu posso utilizar mais de um serviço e vai contar uma utilização só. Esse exemplo que eu dei, em uma situação de meu carro estragou, estou na estrada, eu posso usar nesse mesmo acionamento 3 serviços. Precisei do reboque, precisei do hotel, precisei do carro reserva. É um acionamento só, tá? João, Tá. se eu estiver falando muito rápido, você pode ir me cortando aí, Não, tá? o chat aqui tá bem ativo. Aí eu queria aproveitar e puxar umas perguntinhas. Primeiro, já sobre essa parte de reboque, o Odélio está perguntando, por exemplo, 400 quilômetros. Ele considera ida e volta, portanto, são 200 quilômetros ida e 200 volta. É isso? Isso. É 400 km, considerando um raio de 200. É 200 ida, 200 volta. Como que é considerado a utilização do reboque na prestação de serviço? O reboquista, ele conta como saída da base, ele vai até o veículo, aí leva o veículo até o local oficina e depois volta. Então, todo esse processo, ponto A, B, C e o A de volta, tem que dar 400 km. Tá. Então seria, na prática aqui no seguro, é 200, né? Que fala 200 ida, 200 volta. É isso aí. Deixa agora uma perguntinha aqui do Adilson Mota, seria sobre a parte lá da cobertura, quando você estava falando em indenização de até 100%. Uhum. Ele queria saber se o cliente, quando é gerada a apólice, o cliente sabe quanto que ele vai ser indenizado ou ele só sabe se vai ser até 100% na indenização, no momento lá do sinistro, aí na indenização que fala? Isso. Na hora da venda Contratação. ali, da contratação, é importante a gente fazer essas perguntas, né? Se o carro dele é proveniente de leilão, se ele utiliza para fins comerciais, é, se é rebaixado, e a gente deixa ele ciente de que, ou até mesmo a gente é, é, orienta os vendedores a passar esse termozinho, ó, se o carro for proveniente de leilão, blindado e tudo mais, a gente paga 70%. Mas o Tá. próprio cliente ele já traz para a gente essa informação. Sim, Mas é bom reforçar. mas aparece na contratação ali falando, ó, a indenização de até de 70% ou se vai ser na hora Parece. da indenização? Tá, Não, aparece porque o cliente, depois que ele fechar o contrato, ele vai ter acesso a um aplicativo, né? E dentro do aplicativo tem um contrato, então tem essas regras tá, para ele ter acesso. perfeito, perfeito. Eh, Bom, por enquanto é só. Tem uma pergunta aqui da Janete falando que ela está muito satisfeita com a plataforma da Love, só que ela Boa. ainda queria saber um pouquinho que está deixando ela desconfortável, é a questão do cliente dela, no aplicativo do cliente dela, ela poder indicar 10 clientes. E isso, como é que ficaria o vendedor, o corretor, nesse momento? Mas acho que a gente vai falar isso mais para frente, ou você quer Vou falar falar. agora? Não, eu falo mais para Ah, frente, eu vou entrar nessa parte aqui, mas eu tá, já fechou. anotei aqui. Tá. E aí o Danísio Miller está perguntando se o aplicativo é obrigatório para a contratação do seguro. É obrigatório. Tá.
Isso É você porque vai eu vou, falar, você ainda vai falar, né? Que eu vou chegar nessa eu parte. vou, Não, tá, mas é bom que eu já vou notando aqui. É obrigatório porque no processo de vendas o cliente precisa fazer a vistoria, né? A gente vai uhum, chegar nesse. tá, Mas é simples, qualquer um. Hoje todo mundo tem acesso ao aplicativo, né? tá. Não, perfeito. Pode seguir. Deu uma falhada aqui. Ah, beleza, fechou. Então, ou seja, falamos do furto e roubo, que indenização total, a gente tem as 124 horas, carro reserva. O carro reserva são 7 dias, tá? De plano. O carro reserva ele é disponibilizado para o cliente em caso de PT, colisão, furto e roubo ou incêndio, tá? Nessas situações. Ah, deu pane mecânico, meu carro estragou, vai ficar um dia na oficina. Essas situações não são liberadas carro reserva, tá? Então, o carro reserva é em situações de colisão, furto e roubo, PT e incêndio. O carro reserva, ele tem de todos os serviços, é o único que tem uma carência um pouco maior, tá? Todos os outros serviços, o cliente ele já passa a ter acesso e a cobertura assim que ele envia as fotos e é aprovada. E esse assim que envia as fotos e é aprovada pode ser em 5 minutos, tá? Mandou as fotos, foi aprovado, o seguro já está ok. O cliente já pode acionar assistência 24 horas, já está coberto ali contra furto e roubo e colisão. O carro reserva tem uma carência de 30 dias, tá? 30 dias contando do dia da contratação. Então, é o único serviço ali que ele conta com uma carência um pouco maior, tá? Questões de seguranças internas, de históricos de utilizações anteriores, bom, então tem essa carência. Outro serviço que aí a gente começa a moldar o plano é o colisão completa, mais terceiros, mais app. O que é colisão completa? É uma cobertura de conserto de colisões, né? Parciais. Na verdade, é, coberturas parciais ou totais, o total do veículo, né? Ou eu reparo o veículo com uma colisão simples, ou eu recebo uma indenização total. É, total a gente classifica como algum dano superior a 70%, tá? Então, ou seja, se eu tenho uma colisão e o conserto, a avaliação for superior a 70%, nós consideramos como PT e a indenização ela é total, tá bom? Nós temos aqui também uma indenização para terceiros, para danos materiais e corporais, de R$ 100.000 para cada situação. É R$ 100.000 se precisar utilizar para danos materiais e R$ 100.000 se precisar utilizar para danos corporais. Beleza? Então é R$ 100.000 por ano, por período de contrato. E inclui também aqui fenômenos da natureza, tá? Caso de alagamento, granizo, queda de árvores e suas consequências. Ah, Thiago, mas em caso de colisão, de fenômenos da natureza, eu vou pagar o quê? Parcial ou total? Aí vai de acordo com a avaliação, né? Se o dano for superior a 70%, é total, mesma coisa. Se não for, é parcial e eu pago o valor da minha franquia, tá? Mais à frente eu vou falar um pouco da franquia. Terceiros, só reforçando aqui, é R$ 100.000, novamente, para danos materiais e danos corporais, R$ 100.000. E o APP, que é um seguro para passageiros, é uma cobertura para os passageiros do assegurado. Se envolver algum acidente e se tiver necessidade, são R$ 10.000 para cada passageiro, né, de indenização, ou R$ 3.000 para reembolso hospitalar. Beleza? Perfeito, perfeito, perfeito. Vidros. Vidros é uma outra composição de serviço que nós temos, tá? O vidros ele inclui reparação ou trocas de peças, caso necessário, tá? De para-brisa, vidros laterais, vidros traseiros, retrovisores e faróis.
tá? Então, ou seja, é um serviço à parte, porque se eu precisar, meu para-brisa quebrou, eu aciono somente o meu seguro de vidros, caso eu tenha. O meu farol quebrou, eu vou acionar somente a minha cobertura de vidros. Não tenho necessidade de, deixa eu ver se vale a pena eu acionar minha franquia, que de repente vai ser superior a 2, dependendo do carro, não compensa. Mas se eu tenho o serviço de vidros, fica mais fácil eu fazer o reparo desses detalhes. O, é, é, a franquia de vidros, ela é diferente, tá? Então anota aí, toda vez que o cliente, se ele tiver o seguro de vidros e precisar acionar, ele paga 35% do valor do serviço. Então, todo o serviço, incluindo mão de obra, total, deu R$ 1.000, eu vou pagar 35% daquele valor. Compensa demais, compensa muito. Precisei usar recente aí, porque um motoqueiro rebentou o retrovisor e fugiu, precisei utilizar. Isso aí isso é muito comum, né? Não deveria, mas é É. comum. Não Ó, deveria, mas virou comum. ô, Tiago, só para informar que tem muitas perguntas aqui no chat que a Luciana Souza, que é da equipe da Love, está respondendo já aqui no chat, tá, pessoal? Então, a Luciana, ela é uma das responsáveis aqui pelo suporte aí a vocês. Então, pode confiar no que ela está dizendo, tá? Boa, a Luciana está aqui do meu lado aqui, ela está dando É, suporte e ela vai dar, não só aqui, mas depois também, quando precisar, ela que isso vai dar esse aí. suporte para a gente. Agora, falando um pouco de franquias, tá? Como que funciona a franquia aqui na Love? Vocês vão entender quando eu fizer a, a construção de um plano, né? Não sei se todo mundo conseguiu fazer ainda. Eu preciso escolher o tipo de veículo. Se é veículo leve, ou se é caminhonete, picapes ou SV, ou utilitário leve. Então, ou seja, a minha franquia ela está relacionada a esse tipo de veículo também. Carros leves são carros de passeios, né? Carros comuns, populares, e carros particulares. Esses veículos, na verdade, a participação obrigatória deles é 5% em relação à FIP, ou o mínimo, ou o mínimo de 2.500. O que é o ou? Se minha FIP, como a gente pega é, é, vários anos, né? Se minha FIP, o cálculo de 5% foi inferior a 2.500, exemplo, for R$ 2.000, o meu mínimo é 2.500. Se der 1.900, é 2.500. Eu tenho um teto mínimo de 2.500 aqui de tabela FIP, tá? Veículos diferenciados. O que são veículos diferenciados? Caminhonete, picapes, USV, carros, todos aqueles carros que entram com a classificação de 70%, né, que são os modificados, Uber, táxi, leilão, rebaixados, blindado. Nós, a franquia desses veículos é de 8% em relação à tabela FIP, com o mínimo de 3.500, tá bom? E carros importados. Os carros importados têm uma tarifação diferente dos carros leves e diferenciados, tá bom? Aqui tem a descrição, tá? Eu não estou lendo na íntegra aqui, mas depois eu vou mandar o material para vocês entenderem como que funciona aqui, tem mais detalhes. Os carros importados são 10%. Tá? A FIP dos carros importados, a gente sabe que são peças mais difíceis, mais complicado, então é 10%. Ainda em relação ao mercado, todos esses percentuais, a gente tem uma franquia diferenciada. Tá? Então é 10% importado ou mínimo de R$ 5.000. Beleza? E olha que interessante, e aqui embaixo, ó, nessa página, na página 13, tem um link que mostra, pelas nossas classificações, todas as marcas e modelos que são considerados carros importados. Né? Se você quiser, antes de fazer a consulta e de passar para o cliente, você consegue consultar. Opa, é um Peugeot, vai estar lá como importado. Né? É um Citroën,
modelo, marca, vai estar lá se ele é importado ou não. É um carro da Volks, vai estar lá se ele é importado ou não. Então tem uma tabelinha fácil aqui, é clicar, é de fácil acesso.